A paz do Senhor, amados irmãos, a paz do Senhor, querida igreja, a paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo aqui no Conecte-se com o Senhor. Eu sou seu amigo Neto e nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor, aprender mais sobre Ele. Você está aqui na nossa Escola Bíblica de Discípulos, né? Nós estamos aqui estudando a palavra, estudando, né, o livro Somos Todos Sacerdotes. Estamos aqui ainda, na verdade, aqui no capítulo 8, na parte 2, a gente está estudando sobre a eficácia do sacerdócio. Estamos lendo esse livro aí, Somos Todos Sacerdotes, e eu quero convidar você a ler junto conosco. Esse capítulo é o centro da mensagem, por isso a gente ainda vai ter uma parte 3 e talvez uma parte 4 dele, porque a gente quer realmente ir passo a passo nesse texto, e eu quero te influenciar a comprar o livro. Você pode ir lá na loja do Jesuscope, se você não tem ainda. A maior parte dos irmãos da ADL aí já compraram, já tem meditado. Espero que estejam lendo e aproveitando bem o livro. A gente está aqui discutindo a cada semana, detalhadamente, cada capítulo, para aproveitar mais e mais. Então, registre seu comentário aí sempre, não é? Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, faça parte desta comunidade. Nós estamos sendo edificados no Senhor e todos os domingos às 10 horas da manhã nós estamos sempre aqui partilhando e compartilhando, né, de uma reflexão importante a respeito das verdades do reino. No domingo passado nós tivemos a Santa Ceia e aí acabamos não tendo, né, escola bíblica, mas estamos aqui firmes e fortes. Então vamos lá, revisando o que a gente já viu desse capítulo. Se você não viu as aulas anteriores, em especial a parte 1 do capítulo 8, né, que está lá, tá aí na nossa comunidade, no Facebook, no YouTube. Se você não viu, quando acabar esse vídeo, você dá uma olhada. Por isso eu vou fazer uma revisão rápida do que a gente viu até aqui. Olha só, revisando o texto aqui, o capítulo é sobre a eficácia do sacerdócio. Então, o que é eficácia? O autor vai definir que eficácia é efetividade, a qualidade ou medida de ser eficiente. Nós precisamos ser eficientes no nosso sacerdócio. Então, o reino de Deus, a igreja, não é um lugar de ineficiência, de um lugar de, vamos dizer assim, de paternalismo no sentido negativo da palavra, onde a gente tolera e as coisas vão ser toleradas como incompletas. Se é para Deus é de todo jeito. Muito pelo contrário, o padrão de Deus é excelência, né? Então, Deus não parece procurar pessoas brilhantes para serem sacerdotes cristãos, apesar da exigência dessa eficácia. Deus usa pessoas comuns, como nós, como eu, como você, mas ele tem uma exigência. A primeira exigência dele é: faça do meu jeito, né? O autor vai falar da franquia de Deus, né? É uma ideia bem interessante, porque assim como quando alguém, né, contrata uma franquia ou quer colocar uma franquia, ele reconhece que ele é incapaz e por isso ele compra uma franquia, ele compra o aprendizado, o know-how de alguém para estabelecer uma franquia. No reino é a mesma coisa. Jesus é a nossa franquia e ele é o sumo sacerdote, temos que olhar para ele e fazer do jeito dele. E essa ordem, ela não muda, né? Essa direção, esse chamado, ela não muda, e a ordem é adoração primeiro, depois o serviço. O melhor serviço cristão, diz o autor, flui do Espírito Santo. Esse fluir vem durante a adoração, geralmente do lugar secreto. Então foi basicamente isso que a gente falou muito no lugar secreto, por isso a gente está dizendo que este capítulo é o centro da mensagem, é o centro do livro, tem tudo a ver com a nossa história, tem tudo a ver com aquilo que Deus tem falado conosco ao longo desses anos, e é por isso que é tão importante você estar refletindo sobre esses temas. Olha só, a gente vai agora entrar no item 3 desse capítulo, no terceiro item, e ele vai falar as pessoas da adoração, e é fundamental esse texto. Êxodo 19, verso 6 diz assim: e vós me sereis um reino de sacerdotes e povo santo.
estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. O plano de Deus, desde o Antigo Testamento, sempre foi um reino de sacerdotes, e a gente já falou aqui em outros momentos, e não um reino com sacerdotes. Um reino de sacerdotes é um reino onde todos são sacerdotes. O problema é que Israel, quando recebe essa direção, eles tinham acabado de sair do Egito, 400 anos de escravidão, eles tinham um problema com a liderança, cometeram várias rebeliões e não entenderam o grande chamado ao ponto de rejeitarem esse chamado. A verdade é que Moisés vai e fala para Israel: olha, Deus chamou vocês para ser reino de sacerdotes. E o povo, por conta do problema dele com a liderança, por conta do medo de morrer, né? Porque quando a gente entra na presença de Deus, a gente morre para nós mesmos, né? O eu morre. Então o povo acabou que rejeitou esse chamado. Esse povo rejeitou a vontade de Deus e disse assim, Moisés, suba tu, fala tu com Deus e tu fala conosco. Então houve a rejeição. E quantas vezes hoje na igreja acontece a mesma rejeição desse chamado sacerdotal, porque as pessoas dizem, olha, pastor, fala Deus contigo e tu fala conosco, apóstolo, sacerdote, seja lá quem for, e muitas vezes nós nos acomodamos da mesma forma e rejeitamos o chamado de Deus da mesma forma, porém a gente já sabe onde isso termina. A verdade, o autor vai dizer que assim como nós, eles tiveram que aprender a submissão obediente antes que pudessem adorar a Deus de forma franca. E Moisés e Deus vai arrumando ali a casa, estabelecendo soluções paliativas, entre aspas, né? Que Deus não trabalha com soluções paliativas, mas ali se levanta uma tribo de Levi, se levanta sacerdotes que estariam ali gentilmente, né? Adorando a Deus em nome do povo. Só que essa história não acaba bem, nós sabemos, né? A história de Israel estabelece que o cumprimento de rituais e ordenanças não produziu muita mudança na vida das pessoas. E é fato, como aquele povo ele não viveu esse sacerdócio real, ele não viveu esse propósito de intimidade, e esse sacerdócio é a expressão dessa intimidade, desse lugar secreto individual, e a gente vai falar muito sobre isso, ele não é transformado. E parece muito claro, e todas as vezes que a religiosidade toma o lugar da adoração e do sacerdócio, a transformação não acontece. Eu não posso viver para ser sacerdote por outro e não posso viver de forma que o outro seja simplesmente sacerdote meu. Eu preciso entender que eu sou chamado para, junto com o outro, sermos sacerdotes. Todos nós temos esse chamado. Aliás, quando você vai ver ao longo do Velho Testamento, o clamor dos profetas era que eles voltassem à adoração a Jeová, mas o povo parecia preso à adoração de ídolos e de si mesmos. Era uma força tremenda e os profetas vinham, falavam, olha, Deus está chamando a gente para a intimidade, para o relacionamento. Oséias, sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. O povo perece por falta de conhecimento, mas as pessoas elas sempre queriam delegar o sacerdócio, e isso foi institucionalizado na antiga aliança, e nós não podemos admitir de forma alguma que essa seja uma prática na nova aliança. A verdade é que, quando olhamos para nós, percebemos que a natureza humana não mudou muito, não é? E o autor disse, não mudou muito, não é mesmo? A verdade, querido, é que, como a gente falou na aula passada, a nossa natureza humana, ela quer fugir do sacerdócio, porque diante da presença do Senhor, o nosso eu morre, é desagradável, a nossa carne não deseja isso. No entanto, é bom que se perceba e que se saiba que somente com a consumação na cruz tornou-se possível a nós, através do sangue derramado de Jesus, a purificação de nosso espírito, alma, do pecado e do egoísmo, para nos tornarmos flexíveis à vontade de Deus. O sacrifício da cruz
cuja consumação precisa nos tornar, e ela foi realizada, para, entre outros, nos tornar flexível à vontade de Deus. E a vontade de Deus é o sacerdócio real, porque Deus deseja a nossa presença, e a presença dele precisa ser desejável para nós. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glórias a Deus. Grande é o nome do Senhor. Então veja que da mesma forma que lá em Êxodo a gente viu que Deus chamou o povo a um sacerdócio, nós também estamos enxergando que a Igreja de Cristo no Novo Testamento, inclusive a gente entende através da cruz de Cristo, é chamado também a viver um sacerdócio real, um reino de sacerdotes. O que Israel não conseguiu cumprir, Deus disponibilizou à igreja através de Jesus. O chamado de Jesus, a cruz de Cristo, nos salva dos nossos pecados, nos limpa dos nossos pecados, para nos oferecer a oportunidade de viver o sacerdócio. O sacerdócio é essa expressão individual de amor, e isso precisa estar na nossa cabeça, porque olha só, no livro de Apocalipse diz 2 vezes que Deus nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Olha só, diz em Apocalipse 1:6 e 5:10. Então, Deus nos fez reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Na verdade, nas traduções mais modernas vai dizer reino de sacerdotes. O povo pode ter mudado, querido, mas o plano de Deus não. Deus enviou seu Filho ao mundo para tornar a transformação tão disponível, a ponto que o cristão do Novo Testamento serem qualificados pela obra dele, pela obra de Jesus, a atuar como sacerdotes adoradores. Nós precisamos entender que essa é a nossa maior identidade, esse é o nosso chamado, somos todos sacerdotes, por isso nós estamos aqui. É importante lembrar que Jesus executou o serviço para nos fazer adoração. Então veja, quando a palavra fala a respeito de Jesus, que diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará, é porque diante do seu penoso trabalho na cruz, nós nos recrutamos, fomos recrutados por ele para viver o sacerdócio, o lugar de intimidade, de relação individual com ele. É como Deus falou para Moisés lá: olha, eu quero que o povo seja sacerdote, e Deus fala através de Pedro: olha, vocês são feitos sacerdotes. Então todos nós precisamos reconhecer que somos chamados a um reino de sacerdotes e não um reino com sacerdotes. Mas como é essa execução dessa adoração? É importante que a gente veja e a gente entenda muito bem, porque no Velho Testamento a adoração envolvia lugares consagrados, vestes especiais, rituais divinamente estabelecidos e uma abundância de ofertas sacrificiais. Havia todo um ritual, havia umas vestes, haviam vários lugares específicos, mas no Novo Testamento todas estas coisas foram abandonadas. É por isso que não faz sentido você ter uma perspectiva, por exemplo, que o púlpito é um lugar sagrado de adoração, ou que só se adora dentro da igreja, ou que precisa de uma estola, uma veste sacerdotal, ou que precisa de um chofar. Não, tudo isso são símbolos do passado. Eu quero colocar aqui que eu respeito, alguns irmãos que têm essa prática, mas isso eu respeito, mas discordo veementemente, porque o Velho
Velho Testamento, as estruturas da adoração do Velho Testamento eram figuras, e quando a gente traz para o Novo Testamento, isso rouba a essência de quem precisa ser adorado, porque aquilo apontava para quem deveria ser adorado, mas hoje esse quem precisa ser adorado, que é Jesus, já está em nós, já está no nosso meio. Então, no Novo Testamento, todas essas coisas foram abandonadas. O autor diz como se fosse um prédio cuja fundação foi finalizada. Já foi construído, já foi finalizado. O ritual abriu espaço para a realidade. As sombras foram substituídas pela substância. Enquanto os rituais do Velho Testamento apontavam para Cristo, a adoração do Novo Testamento apontam para Cristo. A adoração do Novo Testamento envolve Jesus pessoalmente. Eu escrevi errado ali, ó. É assim: enquanto os rituais do Velho Testamento apontavam para Cristo, a adoração do Novo Testamento envolve Jesus pessoalmente. Então veja, não é um apontar para Jesus, é um envolver Jesus pessoalmente. E a pergunta que a gente já começa a fazer aqui: nós temos executado essa adoração que envolve Jesus pessoalmente, que envolve Jesus conosco, que há uma relação? Existe um texto bíblico que o autor vai citar, que é muito tremendo. Está em João capítulo 12, a partir do verso 1 ao 8, onde Maria quebra um vaso de alabastro. Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, quebra um vaso de um perfume muito precioso, e ela invade uma casa, né? Aquela casa ali estava havendo, né, uma mesa, estava havendo uma comunhão, Jesus com várias pessoas importantes, e aquela mulher invade aquele lugar. Ela quebra os protocolos, mulheres não poderiam estar ali, e ela quebra o vaso, e ela molha Jesus, unge Jesus com adoração. As pessoas olham e se incomodam. Judas vai e já faz uma queixa, e aquela mulher pega um precioso perfume e adora Jesus. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre a execução da adoração é que a adoração é pessoal. É um presente pessoal de amor a Jesus. Você tem dado este presente pessoal de amor a Jesus? Sabe, hoje as pessoas têm a dificuldade por conta desse massivo consumismo. A gente às vezes deixa de customizar os nossos presentes, deixa de dar presentes especiais, e a gente tem que ver a adoração como um presente especial, diário, diferente, específico, pessoal, algo que você vai dar para Jesus, que Jesus vai olhar e vai dizer: olha, só pode ser do meu filho Neto, só pode ser da minha filha Maria, só pode ser do meu filho. Olha, esse presente precisa ser pessoal e precisa ser um presente amoroso. A adoração é essa manifestação amorosa diante de Deus. Ela precisou, a Maria, ela não precisou, está errado ali também, de outros sacerdotes para adorar. Então Maria não dependeu de outro alguém para adorar, ela entrou lá e adorou Jesus. As lágrimas e o óleo que ela derramou não eram de outra pessoa, eram dela. Então, muitas vezes a gente não entrega um presente pessoal, a gente vai na adoração do outro, a gente vai no louvor do outro, na oração do outro, na entrega do outro. Às vezes esse outro é um pastor, às vezes é um padre, às vezes é um sacerdote, às vezes a gente vai ali no Maria, vai com as outras e não entrega algo pessoal. Olha como é forte isso. Às vezes a gente precisa de outros para adorar. Por isso, se o louvor não for muito bom, se a palavra não for muito boa, e às vezes a gente não entrega aquilo que é nosso. Veja, as lágrimas e o óleo eram dela, eram
de Maria. Poderíamos, diz o autor, até nos perguntar se o nome adoração pública não seria um nome impróprio. Podemos estar com outras pessoas quando adoramos, mas a verdadeira adoração é um contato íntimo entre uma pessoa e Jesus. A primeira coisa que aprendemos aí com Maria é que a adoração é muito pessoal. A segunda coisa é que a adoração tem um alto preço. Judas rapidamente calculou 300 denários, o valor de um ano inteiro de trabalho. Davi diz lá no Antigo Testamento que não daria nada a Deus que não lhe custasse alto preço. Deus deseja, aliás, Deus espera, ou é melhor, eu acho que nem Deus deseja, ou nem Deus espera. A verdade é que quando entregamos adoração para Ele, precisamos entregar uma adoração que nos custe alto preço. A tua adoração tem custado alto preço. A tua adoração tem sido pessoal, tem custado alto preço. Olha a terceira coisa que a gente aprende com Maria. A verdadeira adoração sempre será aceita por Jesus. Em Mateus 26:13 diz assim: onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Todas as vezes que entregamos essa adoração pessoal, que nos custa alto preço, Jesus recebe essa adoração. Então agora sim nós fazemos sacrifícios, mas não fazemos sacrifícios para ganhar algo, ganhar coisas. Nós não fazemos sacrifícios para purificar pecados ou para manifestar arrependimento, mas nós fazemos sacrifícios porque amamos profundamente, pessoalmente e individualmente Jesus. Você entende o ofício do sacerdócio? Você entende a execução da adoração? Outros podem não ter entendido, mas Jesus entendeu. As pessoas ao lado não entenderam o que Maria estava fazendo. Espectadores geralmente criticam nossas expressões de adoração, como foi naquele dia. Porém, contando que elas venham do coração puro, elas sempre serão aceitas por Jesus. A tua adoração tem sido assim, pessoal, custa um alto preço, e se é assim, ela é aceita por Jesus, mesmo quando é criticado por outros. Agora, existe uma coisa na adoração. Desculpe aí o fungado. A adoração, ela promove algo que é muito maravilhoso, a reciprocidade. À medida que Maria transferia o óleo, o perfume, a fragrância sobre a cabeça de Jesus, sobre seus cabelos, e ia fazendo com que o óleo e a fragrância fosse derramado e chegasse até os seus pés, e com os cabelos ela absorvia, ela enxugava os pés e enxugava e tirava os excessos daquele óleo, daquele perfume. Ela também absorvia a mesma fragrância que Jesus agora tinha. Quando adoramos, saímos da presença de Deus com o mesmo cheiro de Jesus. A verdade é que aquele ambiente ficou cheio do cheiro de Jesus e duas pessoas naquela sala saíram perfumadas. Outras criticaram, outras não se aproximaram, outras ficaram olhando de longe. Mas duas pessoas saíram perfumadas. Não foi somente Jesus. Maria também saiu com o cheiro, o mesmo cheiro que estava dele. O problema é que com muita frequência, nós apenas nos banqueteamos com Jesus e seus amigos e não adoramos. Quando saímos, podemos cheirar a comida e amigos, mas não temos a fragrância celestial em nós. Você entende isso, querido? Quando entramos na presença, quando adoramos verdadeiramente, quando entregamos a Ele esse algo pessoal que nos custa, esse algo que as outras pessoas não entendem, mas quando entregamos a nossa adoração individual, pessoal a Deus, querido, nós não saímos apenas com o cheiro da comida ou dos amigos, nós saímos com o cheiro dele, com o perfume dele. Quanto isso é poderoso! Olha, o John Howitt escreveu: deixamos nosso lugar de adoração
e nossas faces não demonstram que estamos profunda e inexprimivelmente maravilhados. Quando saímos às ruas, nossas faces se parecem com aqueles que saíram dos teatros e recitais de música. Não há nada em nós que demonstre que estivemos olhando para algo estupendo e impressionante. Ele diz: na minha infância distante, lembro-me de um velho irmão dizendo que depois de alguns cultos, ele gostava de ir para casa sozinho, por algum caminho quieto, para que a quietude do Altíssimo pudesse permanecer sobre sua alma reverente e prostrada. É isso que nos falta. Querido, eu me lembro que eu trabalhava uma certa vez à noite, alguns anos trabalhei à noite, e eu saía do culto e ia direto para o trabalho, e eu me lembro que eu chegava lá e eu ia lá transpirando esse Espírito, e quando eu chegava no trabalho eu dizia: Senhor, eu quero, Pai, manifestar a Tua glória, que esse culto, que essa fragrância, que esse perfume possa ser sentido aqui. Às vezes ele não é sentido nem em casa, irmãos. Às vezes ele não é visto nem em casa. Às vezes a gente termina o culto e o que sobra é arrogância. Às vezes a gente está cultuando e adorando, e eu falo às vezes por mim, misericórdia disso, quando a gente termina desse momento, a gente não está perfumando Jesus, e a gente tem que estar com esse perfume de Jesus. A gente tem que transmitir, porque a gente só consegue fazer isso se a nossa adoração for verdadeiramente genuína, se houver essa intimidade, essa entrega, se a gente entregar a Ele uma adoração pessoal, se a gente entregar a Ele algo que nos custa, se a gente entregar a Ele algo muito precioso, nós vamos sair com o perfume dele. O salmista testificou: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. O salmo termina no verso 35 com a ordem: bendize, ó minha alma, ao Senhor, louvarei ao Senhor. Veja, adoração é isso: bendizer ao Senhor, bendizer o Senhor, e não buscaram a bênção vinda do Senhor. E esse é o maior problema, porque muitas vezes as pessoas se aproximam do Senhor não para buscá-lo, mas para buscar algo de Deus. Isso não é adoração. Isso pode se parecer com adoração, mas não é adoração. O John MacArthur Jr. vai dizer assim, vai perguntar: por que você vai à igreja? Quando você se reúne com os santos, é verdadeiramente para adoração? Ou você vai à igreja por aquilo que pode receber? Você sai depois de examinar o líder de louvor, analisar o coral e criticar a mensagem? Se você vai à igreja por raízes egoístas, para buscar uma bênção, você não entendeu nada sobre o que é adoração. Nós vamos dar glória, não para sermos abençoados. Uau! Queridos, nós buscamos a Deus porque queremos a Deus, não para receber algo. É por isso que muitas pessoas: o louvor não foi bom, tem dificuldade com algum evento, alguma parte do culto, porque criticam um ou outro, se sentem deslocados, porque na verdade elas não foram para adorar. Quando a gente vai para adorar, nós temos que entender que não é sobre o que Deus nos dá, é sobre o que damos a Deus, porque o que Deus nos dá está estabelecido na cruz e na promessa da eternidade. Mas o que nós damos a Deus hoje, o que podemos dar a Jesus hoje, que verdadeiramente nos custe, que seja pessoal, que represente o nosso amor a Ele, que seja um presente de amor a Ele. O John vai continuar dizendo assim: o entendimento dessa verdade vai afetar como nós criticamos, como a crítica
como critica, né, o que experimenta com a igreja, né? Ele está falando o seguinte, que esse entendimento vai revelar que a crítica é alguém que, quando sai uma crítica, né, do louvor, de alguma coisa, vem de alguém que não entendeu a adoração, que não entendeu que está ali não para receber algo, mas para dar algo. A questão não é eu recebi alguma coisa, mas sim eu dei glória a Deus de todo o coração. Querido, nós somos chamados para entregar essa adoração pessoal, valiosa, íntima, aonde a gente vai adorando a Ele e o perfume dele vai tomando conta de nós. É o que Jesus diz em João capítulo 4, e aqui a gente vai encerrando, capítulo 4, a partir do verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É sobre isso que Jesus está falando, uma adoração pessoal, verdadeira, íntima, real. Deus é espírito e importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade, em entrega absoluta. Esse assunto é tão importante, esse conhecimento é tão relevante, que por isso nós estamos fatiando esse capítulo ao máximo, para que você entenda que você precisa viver o lugar secreto, como nós vivenciamos e estudamos na última aula, mas você precisa entender que nos reunimos sim, mas a nossa adoração continua sendo pessoal, íntima, um presente de amor ao Senhor. Você tem entregado esse presente de amor ao Senhor? Você tem entregado isto a Deus? É sobre isso que Deus quer falar conosco hoje. É sobre isso que Deus quer falar com você. Eu vou ficando por aqui, querido. Nós vamos orar ainda, mas eu já deixo aqui o meu obrigado. Peço que você curta o nosso vídeo e faça a inscrição no nosso canal. Compartilhe com seus amigos. Mas eu te pergunto hoje, você é um verdadeiro adorador? Você tem executado essa adoração ao Senhor? Paizinho eterno, eu te entrego todas as pessoas que estão nos assistindo agora e te peço, Senhor, que tu os ilumine, que tu possa receber para a nossa adoração individual e pessoal, que possamos sair, Senhor Deus, impregnados com o teu perfume, que nossas famílias, vizinhos, que as pessoas na rua e no trabalho possam sentir a tua presença, o teu cheiro, o teu perfume em nós, em nome de Jesus. Ei, que você possa ser tocado pelo perfume de Jesus, e só vai conseguir isso quem verdadeiramente adorar a Ele de forma pessoal e que possa estar entregando a Ele uma adoração amorosa e que nos custe algo valioso. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Aliás, hoje à noite, né? Nós temos um culto de adoração às 18 horas aí pelo Facebook. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Que você seja uma cópia de Jesus. Conecte-se com o Senhor. Um abração. Deus te abençoe.